Amém. Jesus é o Senhor. Os irmãos estão nos acompanhando aqui pelo nosso canal, seja bem-vindo. Os irmãos estão aqui na presente da comunhão. Jesus é o Senhor. Nossa comunhão, ela está baseada nesse livro. Os irmãos, nós estamos desfrutando do livro desses homens, que é os fundamentos da liderança cristã. Então eu vou compartilhar com os irmãos hoje o capítulo 5 desse livro, tá? Que tem como título A Obra de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos ler esse Salmo 36, capítulo 9. Fala assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Aleluia. Irmãos, muito rico, né? Esse capítulo 5, eu estava desfrutando essa semana dele. Então a primeira coisa, quando a gente pega esse título, A Obra de Deus, na nossa cabeça, ou pelo menos na minha, vinha o seguinte conceito: a obra de Deus, trabalhar para Deus, fazer alguma coisa para Deus. Mas logo no início, o irmão começa com esse salmo, que é um princípio para nós. A obra de Deus, irmãos, ela está ancorada, amparada na vida. Não pode ter obra de Deus sem ter vida. Nós somos impulsionados pela vida de Deus. E aí o irmão começa falando um pouco sobre a obra é o fluir de vida. Na verdade, nós trabalhamos para Deus, fazemos algo para Deus a partir do fluir da vida, não através da nossa força natural, do nosso conceito. Não é esse o conceito que os irmãos querem trabalhar com os santos, mas a partir do fluir de Deus, da vida de Deus em nós, é que nós fazemos a obra de Deus. E basicamente o capítulo 5 ele mostra isso, como que esse fluir da vida nos impulsionou na história da igreja. E aí ele começa algo que eu nunca tinha visto, né? Se a gente for olhar Gênesis 1, a partir de Gênesis 1, Deus, na criação de Deus, ele foi, à medida que ele trouxe à existência as coisas, aí a vida ficando mais elevada. Primeiro, ele trouxe primeiro a que fala da Gênesis 1, segundo o plano de Deus, trazia os seres até criar a vida mais elevada. No segundo dia temos a separação das águas. Primeiro foi a luz. Então primeiro Deus trouxe a luz e separou as luzes das trevas. No segundo dia foi a separação das águas. No terceiro dia tivemos a formação dos continentes. O quarto dia a formação dos luzeiros. O quinto Deus criou os seres marinhos e as aves. O sexto houve a criação dos animais selváticos. E depois fez o homem e a mulher. Fez o homem. Então os irmãos percebam que à medida que a vida ia se materializando, se tornando mais complexa, a obra de Deus se tornava maior e mais vida, até completar no homem. Então o que eu quero dizer isso para os irmãos? Que nós que servimos ao Senhor, nós que somos pela obra de Deus, à medida que essa vida vai aumentando em nós, Deus ele tem um caminho para expandir e trazer algo à existência. Então nós não vamos eu não vou ser colocado para falar num estádio para as pessoas, mas à medida que Deus for trabalhando em mim, a vida vai entrando em mim, a existência de Deus vai entrando em mim, mas Deus tem caminho para me usar para coisas mais poderosas. Então, irmãos, esse é o primeiro princípio, né, para nós, o surgimento da luz para a origem da vida. A luz vai surgindo em nós e nós vamos servindo a Deus. Não o contrário. Às vezes, para o conceito humano, nós vamos fazendo as coisas para Deus, depois a luz vai surgindo. Não. Aqui um princípio muito bom, e aí eu ganhei isso, né? Senhor, entra mais luz em mim. Amplia essa luz, né? Mostra mais a sua palavra, mostra mais o seu espírito para mim. E aí, à medida que o Senhor vai mostrando, irmãos, aí a gente vai servindo mais a Deus. Esse é o princípio. E nós, né, a obra de Deus, nós que somos os obreiros de Deus, devemos, irmãos, como princípio, nos posicionar diariamente dessa luz. Aqui também um outro princípio: se nós queremos servir a Deus, temos que ir diante dele todos os dias, buscar luz, buscar revelação, para poder servi-lo
Nosso natural, irmãos, eu particularmente sou muito assim, eu já acordo, eu já quero fazer coisas. Mas o princípio aqui nesse capítulo 5 é o seguinte: você acorda, levanta e vai para a luz, vai para a comunhão. E aí você vai ser iluminado, e aí você pode se posicionar, você vai estar bem posicionado para servir a Deus. Senhor Jesus. Vamos ler João 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Irmãos, a vida estava nele. Nós só podemos fazer algo para Deus se nós estivermos na vida. Aqui fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Irmãos, às vezes a gente quer fazer as coisas de Deus por nosso intermédio, mas as coisas de Deus só podem ser feitas por intermédio dele, de Cristo, Senhor Jesus. Isso é algo maravilhoso, irmãos, porque à medida que às vezes também a nossa capacidade humana vai aumentando, né? Eu lembro que a vez de Natal, o irmão Eulelis, você conhece Eulelis? Eu tinha 15 anos, o irmão Eulelis me chamou para dividir a mensagem com ele, eu com 15 anos. E aí, irmãos, eu tinha 15 anos, para falar para a igreja, mesmo que era 15 minutinhos, ele me deu 15 minutos para compartilhar, né? E eu lembro como se fosse hoje, assim, né? Eu falei assim, eu não tenho capacidade alguma, eu não tenho, como que eu vou falar para a igreja 15 minutos? Uma coisa é você levantar e falar 1, 2 minutos, no sentido de compartilhar, mas, claro, ali os irmãos na igreja, graças ao Senhor, né? E eu estava começando a reunir, eu era muito tímido, né? Na época, aí eu tímido, sem muito ainda, né? Começando a reunir, mas aí, irmãos, isso mostra o quê? E aí, claro, o irmão Oléris me ajudou muito, né? A manejar a palavra, ali, a dizer qual era o meu encargo para falar. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, quando eu tinha lá meus 15 anos, a minha dependência do Senhor era total. Total. Eu não tinha idade, eu não tinha capacidade de falar, não era alguém eloquente e não tinha ainda muito manejo com a palavra de Deus. Claro, a porção que o Senhor me deu ali, eu manejei, fui ajudado e pude transmitir para a igreja. Amém. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é de que a gente precisa voltar a ser simples e depender dele. Porque à medida que nós vamos ficando mais velhos, mais experimentados, né? Começamos a aprender, né? A aprender as coisas da igreja, a gente começa a depender mais de nós mesmos do que do Senhor. Mas aqui, irmãos, em 1 João fala que a vida estava nele. Não está em mim, irmãos, está no Senhor. Então é um princípio para nós fazermos a obra de Deus, nós temos que estar nele, em Cristo, porque a vida estava nele. Cristo e sua obra teve como essência a vida. Irmãos, o ministério terreno do Senhor, né, foram 3 anos e meio, não era o ministério do Senhor, do Jesus, era o ministério de Deus, diretamente de Deus. Cristo teve como sua essência a vida, e o Senhor, no seu ministério terreno, ele não foi imediatamente fazendo as coisas, né? Ele tinha comunhão com o Pai. Então o Senhor Jesus é o nosso próprio modelo da obra de Deus. Então o Senhor Jesus, irmãos, ele era Deus, era um homem Deus, era o Filho de Deus, mas o seu ministério era intimamente ligado ao Pai. Então mostra também para nós esse princípio, que o próprio Senhor Jesus, no seu ministério, se for tirar a essência do ministério de Deus, era a vida. O Senhor saía para curar as pessoas, para ministrar a fé, para lançar a palavra, para aperfeiçoar os discípulos. Então a essência da obra de Cristo na terra, no seu ministério terrenal, era lançar vida. Não era construir coisas, era lançar vida. Então o Senhor Jesus foi o nosso primeiro modelo da obra de Deus no seu ministério terrenal. Aleluia. Vamos abrir 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. Eu quero impressionar os irmãos com esse princípio, tá?
que a obra de Deus é pela vida. Capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, a igreja é a lavoura e o edifício. Os irmãos percebem que primeiro veio a vida, a lavoura, depois o edifício? Primeiro vem a lavoura de Deus e depois o edifício, mostrando para nós que primeiro vem a vida e como resultado disso, depois a edificação como resultado. Primeiro eu tenho vida, depois eu edifico. Esse, irmãos, é o fluir da vida, que o irmão Otmani nos ensinou, a obra como fluir de vida. Então, precisamos perceber que para fazer a obra de Deus, para fazer a edificação de Deus, a gente precisa da vida de Deus. Aleluia. Então, irmãos, não adianta. E aí, para aqueles que têm para aqueles irmãos e as irmãs também, que tem o ministério do serviço. Há vários ministérios da igreja, né? Ministério da palavra, ministério da oferta, ministério dos serviços. E eu percebo, irmãos, assim na minha experiência, que talvez o maior desafio para nós na edificação da igreja, nessa lavoura de Deus, está na nossa pessoa. A obra de Deus já nos deu todos os materiais, André, para fazer a obra de Deus. Deus já nos deu todos os materiais, João. Mas aí a nossa pessoa, irmãos, nós como obreiros de Deus, esse é o maior desafio para a obra de Deus, sermos aperfeiçoados e podermos edificar a obra de Deus com a vida de Deus. A obra deve ser o anseio de todo cristão. Eu ganhei isso, né? Falei, Senhor, nós estamos na igreja, muitos aqui de nós estamos há 10, 15, 20 anos, e temos um anseio pela obra de Deus. Arde nosso coração de edificar a igreja, de ver as irmãs e os irmãos servindo ao Senhor, da igreja avançando em relação ao Evangelho, de trazer mais pessoas, de crescimento espiritual, irmãos que começaram a servir ao Senhor, mas em pouco tempo já evoluíram na sua experiência cristã. Essa deve ser o nosso anseio, irmãos. Ver a edificação da igreja. A obra deve ser o anseio de todo cristão. Um cristão que vem apenas para sentar no banco e ficar ouvindo e ir para casa, é uma experiência muito ainda rasa, singela, mas uma experiência, um verdadeiro cristão, ele almeja a obra de Deus. Todos nós. E aí a gente vai perceber aqui durante esse compartilhar que eu estou fazendo aqui, de como que Deus vai trabalhar essa obra, né? E o primeiro item que eu quero impressionar para os irmãos, que nós não devemos ser obreiros por uma posição. Esse é talvez uma das grandes questões do cristianismo, irmãos. Ser obreiros por posição. Eu sou diácono. Eu sou presbítero. Eu sou isso, eu sou aquilo. Nós já percebemos aqui na primeira parte dessa palavra que a obra de Deus ela é feita primeiramente pela vida, né? Se o Senhor te concedeu uma função, e aí vamos trocar a palavra posição por função. Todos nós aqui temos uma função no corpo de Cristo. Se o Senhor te deu uma função de diácono, ou as irmãs no caso de diaconisa, ou do presbitério, ou do ministério da palavra, até mesmo do apóstolo, essa não deve ser, nosso coração não deve arder em relação à posição, mas à função. Isso foi uma das primeiras coisas que eu ganhei na igreja quando eu comecei a reunir. Minha mãe me ensinava muito isso, de que a igreja, em relação a nós servirmos, era primeiramente a função. Temos essa função. E o Senhor nos deu uma função, irmãos, na igreja. Temos que crer nisso. Cada um de vocês é importante na igreja. E temos uma função. Se o Fábio não exerce a função dele, faz falta. Se o Paulo ele não vir para a reunião ou não exercer a função dele, faz muita falta. Porque todos nós temos uma função. É como o nosso corpo, né? Esse dedo não serve para nada, tá? Tenta segurar sem esse dedo aqui para ver se você tem a mesma firmeza de pegar a água sem esse dedo aqui. É ruim, eu consigo, mas faz falta? Faz falta, né? Agora sim, apoiei, vou beber. Então, irmãos, nós que estamos trabalhando na obra de Deus, fomos inseridos na obra de Deus,
precisamos estar muito claros, né, que Deus nos deu uma função, não uma posição, né? E nosso coração deve ter esse sentimento. João era um obreiro do Senhor que se desenvolveu sua experiência de comunhão na vida. Eu estava lendo João, e aí aqui no livro fala algumas das características de João, né? João, obreiro do Senhor, que desenvolveu sua experiência com base na comunhão. E João, aqui nós lemos, ele percebeu logo que era servir, a obra de Deus era uma questão de vida. E ele tinha algumas características, como ouvir, né? Nós temos que ser aqueles que ouvem, né? Ouvem o falar de Deus, estamos atentos ao falar de Deus. A palavra ouvir o falar profético nos tempos atuais. Também precisamos ver, precisamos ser aqueles que veem. Irmãos, a gente vai ver mais na frente que a questão da visão em relação à obra de Deus é algo muito importante. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que visão é algo que nos guia, que nos leva para uma direção. Também precisamos, com a experiência de João, ser aqueles que contemplam, né? Contemplam a obra de Deus e até mesmo apalpam a obra de Deus. Então, na nossa experiência cristã, a gente precisa ter esse mesmo desenvolvimento do João: ouvir, ver, contemplar e apalpar. Amém. Se nós tivermos essa característica, irmãos, como obreiros de Deus, nós vamos seguir resolutos, né? Seguimos firmes no avanço do Evangelho, no avanço da edificação da igreja. Vamos ler 1 João 1,7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros. Essa é uma grande característica do obreiro de Deus. Não adianta também, irmãos, sermos aqueles cristãos isolados. Eu estou na luz, eu vejo. Se nós estamos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. A edificação de Deus, ela tem como base, irmãos, a comunhão. Amém. Nós não vamos levar a comissão de Deus sozinhos, mas por meio do corpo, tendo comunhão uns com os outros. Outra característica que é muito importante do obreiro de Deus está em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo, Senhor Jesus. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, se nós queremos manejar bem a palavra, também significa cortar reto, né? Aqui no texto fala que também uma boa tradução para manejar bem a palavra de Deus é cortar reto. Nós que almejamos a edificação da igreja, que almejamos ser aqueles que estão na obra de Deus, precisamos manejar bem a palavra. E nesses tempos finais, irmãos, o que Satanás quer é tirar a palavra de Deus, ou nos afastar, ou até mesmo distorcer a palavra de Deus. Mas um obreiro que maneja bem a palavra é alguém que pode edificar a igreja. É alguém que procura apresentar-se a Deus aprovado. Como eu falei anteriormente, talvez o maior desafio na obra de Deus seja trabalhar em nós, nosso homem. Porque Deus já proveu, irmãos, Deus já nos deu o seu plano, já nos deu o Espírito. Amém. Nos deu a palavra, nos deu a igreja, ou seja, Deus nos deu todos os materiais para a edificação. E o que talvez atrase ou danifique a obra de Deus seja a nossa pessoa. Nós não estamos bem apresentados diante de Deus, ou não manejarmos bem a palavra, pode ser um fator de atraso da edificação de Deus, da obra de Deus. Se nós não estamos, irmãos, desfrutando da palavra profética nos tempos atuais, eu tenho ganho nesses últimos tempos, assim, de que como que o Senhor tem conduzido a sua igreja nos tempos finais, né? No avanço do Evangelho, nos tirando da zona de conforto, né? Eu tenho percebido que nesses tempos finais nós temos duas grandes questões: ou vivemos uma igreja confortável, uma igreja que viva para mim,
para o meu conforto e o meu bem-estar, uma palavra mais psicológica, né? Trabalhando o meu psicológico, o autoestima, né? Até mesmo naquela linha de coaching, uma igreja confortável, onde eu tenho um show, né? A gente cantou aqui hoje, nós somos simples aqui, tocando, não temos uma grande banda, nem grandes cantores, não temos jogo de luzes. Então a gente tem, por um lado, uma igreja confortável, uma igreja que atende aquilo que eu gosto, que os meus ouvidos querem ouvir. Por outro lado, nós temos uma igreja que avança, que está num sentimento de urgência pela vida do Senhor. E eu percebo isso, irmãos, que a palavra profética, ela tem nos levado a criar em nós um sentimento de urgência. O apóstolo está desesperado. Ele quer que os jovens, os adolescentes, todos os irmãos e irmãs avancem em um só falar, numa só direção, em uma marcha, né? Como um exército mesmo. Irmãos, a gente não pode entrar na ilusão de que a edificação da igreja tem como objetivo um mundo melhor. O Senhor já condenou esse mundo. O Senhor já condenou. O Senhor não quer levar a gente para uma outra esfera, uma esfera espiritual, mas também quer levar a igreja para o reino. Esse mundo já está condenado, irmãos. Esse mundo não vai melhorar. Ah, não, porque se a gente mudar o presidente melhor, não vai melhorar. Ah, porque se a gente nos mudarmos o comportamento moral e ética da sociedade. Eu trabalho com educação. Eu trabalho com reitor e reitoras. Então eles têm como educação como algo que vai transformar a sociedade, migrando a sociedade para uma sociedade melhor. Ok, a educação é algo bom, algo que, do ponto de vista humano, nos traz uma boa convivência. Mas do ponto de vista espiritual não vai resolver e não vai melhorar o mundo. Mas o Senhor já condenou esse mundo. O Senhor quer nos tirar rapidamente dessa esfera terrenal. E quer voltar, irmãos. O Senhor quer voltar. Essa é a obra de Deus. Então a gente não pode. E aí eu percebo isso nesses tempos finais, assim, ouvindo a palavra profética, a imersão, né? O que é a imersão? A imersão para a gente viver no Espírito o tempo inteiro, irmãos. Para nós estarmos num sentimento de urgência, né? Para que quando uma pessoa passar na nossa frente, a gente possa orar por você. Se a gente não tiver imerso na palavra, ou com essa visão nos tempos finais de que nós temos que pregar o Evangelho, a gente vai ficar, vamos ser os cristãos de sábado e domingo. Às vezes nem isso, né? Às vezes a gente consegue só vir um dia. Mas não é isso, irmãos. O Senhor quer que a gente tenha um viver o tempo inteiro no sentimento de urgência. Louvado seja o Senhor. Nosso Senhor Jesus. Eu até separei aqui numa página, na página 57, que eu achei muito rico aqui. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre agora a relação entre a igreja, os apóstolos, o apóstolo e a obra. E após seu ministério terreno, eu até falei isso aqui do Senhor Jesus, Deus encarregou os 12 apóstolos para pregar o Evangelho. O Senhor Jesus veio na terra, teve o seu ministério terrenal, morreu, ressuscitou e designou seus apóstolos para levar a palavra de Deus por toda a terra. Então estabeleceu ali 12 apóstolos para pregar o Evangelho e expandir isso, né? Estabelecer as igrejas. Eu pude conhecer ali mais na parte da Europa, quando o Evangelho chegou por ali, as igrejas como foram edificadas, ali, igrejas físicas, né? Mas o Evangelho chegando, e a gente percebe que o Senhor, os apóstolos foram enviados por toda a terra. Mas, irmãos, a igreja na cidade é autoridade na terra, né? A maior autoridade nessa cidade é a igreja. Do ponto de vista aqui do Gama, vamos chamar assim, como cidade, a igreja no Gama e o corpo de Cristo aqui é a maior autoridade aqui na cidade. Deus estabeleceu a igreja, né, para tomar conta dessa cidade, através dos apóstolos. E aqui na página 58, eu ganhei algo muito rico, né? Fala assim, que as igrejas estão estabelecidas em várias cidades através da atuação dos apóstolos, uma a uma, como mostra no Novo Testamento. Eu não tenho tempo aqui para mostrar para os irmãos, mas os irmãos colocaram os versículos, né, no livro de Atos, 1 Coríntios e Apocalipse, que as igrejas são estabelecidas em várias cidades através da atuação dos apóstolos. E as igrejas locais têm sua própria administração, que está sob a responsabilidade dos
presbíteros, né? Então a igreja do Gama tem os presbíteros. Paralelamente, há movimentação de obreiros, apóstolos e cooperadores entre as igrejas e pregação do evangelho nas cidades. A isso chamamos de obra. Então, aí o irmão fala aqui, temos 3 partes envolvidas: os irmãos nas igrejas, os presbíteros nas igrejas e os apóstolos entre as igrejas. Então, irmãos, que os irmãos quis mostrar aqui, que há não só uma ordem, mas há um fluir de edificação. Aqui os presbíteros da igreja têm no fluir do apóstolo, né, uma comissão para essa igreja, e a gente aqui dentro desse fluir, dentro daquilo que estabeleceu, nós saímos, né, para a obra de Deus. É claro que há mais detalhes, há mais versículos, mas como eu não tenho tempo, mas só quis fazer essa pequena leitura. Uma coisa importante também que eu quero deixar aqui, sublinhar para os irmãos, é em relação ao ministério, né? A gente até vê aí fora, né? Ministério Água da Vida, ministério disso, ministério, até mesmo ministério o nome da pessoa, né? Mas biblicamente falando, só há um ministério, né? Que é o ministério do Espírito. Deus, o Senhor Jesus, morreu, ressuscitou e deixou um único ministério. É o ministério do Espírito. É sobre esse ministério que as igrejas estão edificadas. E aí Efésios 4:12, a gente pode ler. Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento. Vamos ler o 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí vamos ler agora 2 Coríntios 3:8, na sequência. 2 Coríntios. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vamos ler o 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Irmãos, esse é o ministério. É o ministério do Espírito. Esse é o ministério da obra de Deus. E é sobre ele que nós estamos edificados. Esse ministério tem vários aspectos e funções. Nós lemos em Efésios 4:12, né? O Senhor estabeleceu mestres, apóstolos, pastores, tudo para a edificação, para a sua obra. Cada um com sua função, com seus aspectos, tudo isso para a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. E quero entrar aqui na parte mais final e gastar um pouquinho de tempo aqui, porque eu acho que é importante nós termos em vista, quando falarmos da obra de Deus, falamos da edificação de Deus, primeiro, para a gente não esquecer que a gente viu lá no início, que a obra de Deus ela tem como base a vida. A partir da vida que nós edificamos a obra de Deus. Mas também, irmãos, algo que eu fiquei muito impressionado aqui, recomendo aos irmãos a leitura, é sobre a questão, ele trabalha aqui, missão, visão e valores, que a gente conhece também muito nas empresas, né? Essa questão de missão, visão e valores é algo que também, de uma certa forma, nós temos também na palavra de Deus isso. Por exemplo, a questão da visão, né? O que é a visão? A visão é onde nós queremos chegar. E aí em Provérbios 29:18 tem um versículo interessante. Salmos, Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Irmãos, tem que ter profecia. Tem que ter falar profético. Aonde nós queremos chegar. É a nossa visão. Então a gente precisa, irmãos, quando nós, na nossa experiência cristã, no nosso viver da igreja, nós precisamos ter uma visão. Onde que nós queremos chegar? Eu venho para cá, para as reuniões da igreja, para quê?
Para que eu leio a Bíblia? Para que eu tenho comunhão uns com os outros? Porque nós queremos, irmãos, temos aonde nós queremos chegar. Todos precisamos entender para onde nós estamos indo. E aí em Hebreus 2:5 fala que para o mundo que há de vir. Acho que era bom a gente ler Hebreus 2:5. Para onde nós queremos ir? Pois não foi aonde que se sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Nós queremos ir para o reino, irmãos. Essa é a nossa visão. Essa é a nossa visão. Por que nós pregamos o Evangelho? Para o Senhor voltar. Porque nós queremos reinar com Ele. E aí Apocalipse 11:15, desculpa. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu, e Ele reinará pelos séculos. Essa é a nossa visão, irmãos. Nós queremos reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Então é importante nós, ao nos reunirmos na edificação e fazermos a obra de Deus com essa visão. Senão nós vamos nos perder. Nós vamos ficar soltos. Senhor Jesus, na minha experiência, ao longo desses anos, eu estou desde os meus 15 reunindo, o que muito me fez permanecer na igreja foi uma visão. Não foi métodos da igreja, não foi eventos, palestras, não foi nada disso aí. Nada disso aí. O que fez me permanecer foi uma visão de que a igreja é o corpo de Cristo, de que precisamos pregar o Evangelho até que Ele venha, e de que eu queria reinar com o Senhor. Então nós, como obreiros de Deus, irmãos, precisamos também conhecer a economia de Deus. Então eu quero impressionar aqui os mais jovens: conheçam o plano de Deus, conheçam a economia de Deus. Ó Senhor Jesus, a visão é o que nos faz caminhar, define a trajetória. A trajetória é essa, é o reino. Essa é a trajetória. Aí passamos para a segunda parte, a missão. Qual é a nossa missão enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo? A missão é o que devemos fazer para alcançar essa visão. É aí Mateus 24:14, que talvez é a nossa missão. Talvez não, é a nossa missão. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É isso que a gente deve fazer para poder reinar. Pregar o Evangelho do Reino. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Senhor Jesus. Aqui na página 62, eu até sublinhei também. Falou algo maravilhoso. Uma missão será válida se responder as seguintes questões: o que fazer? Para que fazer? Para quem fazer? Onde fazer e como fazer? E as respostas são: pregar o Evangelho, para apressar a volta do Senhor. Para quem fazer? Para os perdidos que estão aí na... Onde fazer? Em toda a terra habitada. E como que faz? Usando as ferramentas que o Senhor nos deu. É isso, está aqui, ó. O que fazer? Para que fazer? Para quem fazer? Irmãos, nós como obreiros de Deus temos que estar muito claros nisso. Isso vai nos guiar. Eu me sinto muito seguro na igreja. Primeiro porque há um falar profético de direção. E isso para mim traz muita segurança. Eu até falei no grupo familiar, né, João? A gente estava no grupo familiar lá na semana passada, quinta, né? Ontem. E nós compartilhamos justamente isso, de que eu particularmente sentiria muita insegurança na igreja se o Natal viesse aqui e falasse da fé, aí o Jorge amanhã falasse do Espírito da manhã, outro falasse, tipo assim, palavras completamente desconectadas, com base na cabeça de cada um, né? Ou tomando como base métodos, né? Metodologias psicológicas, sei lá, coaching, enfim. Mas, irmãos, nós estamos na igreja, tem um falar profético, tem uma direção, tem uma visão, tem uma missão, tem ferramentas para cumprir
Lá no meu trabalho, a gente está agora fazendo planejamento estratégico para os próximos 10 anos. Tomara que a gente não consiga cumprir, o Senhor volte. Que minha chefe não ouça aqui. Então a gente está fazendo um planejamento estratégico para os próximos 10 anos para o nosso setor, que é o setor de educação. Então, qual é a ideia? Independente de governos ou independente de qualquer circunstância, nós temos um plano e sabemos para onde a gente quer chegar para colocar as nossas instituições em um outro patamar. Então tem missão, tem visão, tem valores, tem tudo isso aí. Nós, irmãos, também na igreja, também temos todos esses itens também para cumprir. E aí ficou muito claro aqui, ó, nossa missão. Por fim, temos as questões. Meu tempo já está quase esgotando. A questão dos valores, né? E aí algo maravilhoso. Nós falamos sobre a visão, né? Para onde a gente quer chegar, a missão, como que a gente deve fazer para alcançar essa visão, e os nossos valores, o nosso pensar, as nossas crenças. E aí, irmãos, está muito claro que nós, como obreiros de Deus, temos na palavra de Deus, tudo que as nossas crenças, os nossos valores estão tudo na palavra de Deus. Não é a moral humana, não é a minha moral, a minha ética humana, mas é os valores que estão na palavra de Deus. A fé, o amor e a esperança. São valores da vida da igreja. A fé, o amor e a esperança. Irmãos, esses 3 itens, a partir deles, são, obviamente que há mais valores, mas eu particularmente amo esse tripé: fé, amor e esperança. Já pensou, irmão, se a gente não vivêssemos a vida cristã sem esperança? Talvez o que mais a gente tem percebido, assim, os consultórios de psicologia e psiquiatria estão lotados. Estão lotados. Esses irmãos já perceberam. Nada contra, inclusive. Acho que quem precisar, é bom ter um tipo de ajuda. Mas o que eu quero dizer para isso? Muitas pessoas que estão procurando, uma das questões dessas pessoas que estão procurando é justamente um desses itens: a falta de esperança. Elas estão sem esperança. E aí, claro, questões familiares, questões de trabalho, da sociedade. Mas nós, irmãos, temos uma esperança. E é bom que vivamos com uma esperança, porque essa esperança também, de certa forma, ela nos move. Qual é a minha esperança? Que o Senhor volte e que eu seja um vencedor. Essa é a minha esperança, de que tudo que eu vivi nesses últimos anos e que eu ainda vou viver possa ter como resultado eu ser um obreiro aprovado. Então essa é a minha esperança, ser um obreiro aprovado. O Senhor sabe que eu sou pecador, o Senhor sabe que eu erro, o Senhor sabe que eu cometo pecados, que eu ainda não estou preparado, mas eu tenho esperança de que o Senhor vai me transformar. Através do quê? Da edificação, através da palavra de Deus, através da sua própria obra de Deus, ela possa nos levar a essa esperança, né? E a fé, né? A fé é algo maravilhoso, né? Talvez a gente não consiga enxergar, talvez a gente ache pouco, né? Por exemplo, teve aqui ontem, desde sexta-noite e sábado, né? Os adolescentes, eu vi os vídeos, maravilhoso. Eu nem consegui vir aqui, mas acompanhei. É maravilhoso, irmãos. A fé, nós cremos que esses jovens, esses adolescentes vão trazer o Senhor de volta. Amém. Que eles vão sair às ruas, eles vão edificar a igreja. Talvez amanhã, se o Senhor ainda não voltar, talvez seja eles que vão estar aqui falando a palavra de Deus. Nós precisamos crer nisso, ter essa fé. E o amor, né, irmãos? Acho que o amor é a base da vida da igreja, né? É o que vincula, né? O amor, ele supera a multidão de pecados, mas o amor, ele extrapola as questões da mente, do certo e errado, né? O Fábio fez é errado, mas eu tenho que amá-lo. Aí o amor vai e conserta, cobre. Então, irmãos, o combustível da igreja é o amor. Se nós perdermos o amor pelos irmãos, pelas pessoas, acabou. Eu não vou conseguir sair às ruas no Natal se eu não amar as pessoas. É verdade. Eu não vou conseguir ligar para o Fábio para saber como é que ele está. Eu não vou conseguir ir para o grupo familiar. Eu não vou conseguir ir para o Partir do Pão sem o amor. Amar a palavra de Deus, amar os itens
as ferramentas. Ó Senhor Jesus. Vamos ler por fim aqui, para que haja tempo para os irmãos compartilhar. 1 Pedro 3,15. Senhor Jesus. 1 Pedro 3,15. Ó Senhor Jesus. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ó Senhor Jesus, vamos estar preparados. Vamos também estar santificados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Precisamos crer nessa palavra profética, irmãos. É ela que vai nos levar. Há muitos falares aí, há muito falar externo, dizendo que não é isso, que não é aquilo, mas temos os fundamentos da palavra de Deus. A obra de Deus, ela é feita pela vida. Não é o meu muito falar, o meu muito fazer. Que todos nós possamos, a nossa experiência, né? Se formos servir ali na cozinha, se formos servir no som, na mídia, na música, na palavra, que tenhamos como premissa que essa obra, ela é feita primeiramente pela vida. Primeiro veio a lavoura de Deus, depois veio a edificação. Então que a gente possa, irmãos, nesses tempos finais, também ter esse princípio. Nós saímos para pregar o evangelho por causa da vida que há em nós. Não porque alguém mandou a gente fazer, mas há vida em nós. E aí nós saímos, a gente sai. Aí a gente liga para os irmãos, aí a gente reúne no grupo familiar, aí a gente edifica a igreja. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eu vou ficar por aqui, também já estou quase sem voz. Vou deixar os irmãos completar a palavra do Senhor, tá bom? Louvado seja o Senhor. Amém.